Olá, meu povo do nono ano. E aí, estão prontos para a aula de arte? Hoje a gente vai falar de dança. Isso mesmo, falar de dança. Nossa aula hoje é sobre a dança. Infelizmente, a gente não pode fazer aula de dança, dançar, ensinar passos, porque eu não sei, eu não sou uma boa bailarina, dançarina, mas tem alguém aqui que é a professora Gine. Vamos falar com ela? Oi pessoal, como é que vocês estão, meus amores? Hoje a aula está dançante, está uma delícia, redondinha, feita para vocês. Quero todo mundo participando. Vou convidar para ir para o Ensine também, a gente vai falar sobre isso no final. Mas a dança, pessoal, ela é inerente ao ser humano desde que o ser humano surgiu. Movimento, o corpo do ser humano no espaço e no tempo. Vamos começar? Bora lá. Temos também Midian, né, aqui no estúdio, fazendo a interpretação de Libras. E assim a nossa aula fica bem mais acessível, inclusiva. E vamos começar, né? Vamos ver um espetáculozinho aí. Legal, né? Esse espetáculo é dança contemporânea, né, Gine? Tão legal a dança contemporânea. E eu gosto muito de ver porque, na verdade, todos os elementos da dança estão aí. As crianças, não é? Ou seja, a dança, o fator movimento corporal sendo colocado para a criança desde cedo. E a questão do conceito, né? Da Sim. contemporaneidade, ela trabalha muito com o conceito. O conceito. O salto. O que é que salta, né? A pipoca, né? que quer dizer o quê? Circo, alegria. Então tá tudo interligado aí. Bem legal, né? A coisa da dança contemporânea, que ela vai englobando, né? Os elementos da dança com elementos do teatro, né? Da vida, do cotidiano, né? Os movimentos de mexer a panela, né? Então é bem legal, é a coisa também do figurino, né, Gine? É uma dança assim bem teatral, a dança contemporânea. A gente hoje vai falar de dança de uma forma geral, tá, gente? A gente não vai especificar uma dança hoje. A gente vai tentar pegar um pouquinho de tudo para a gente entender o que é isso. E aí a gente começa com um conceito bem simplesinho. Esse é o básico do básico, né? Um conceito bem basicão mesmo do que é dança. Então, a dança é a arte do movimento corporal. Na dança, através de uma cadência e de movimentos ritmados, podemos criar uma atividade expressiva, harmoniosa e lúdica. Então, a dança como arte é isso. A dança, ela não é só arte, porque a dança faz parte da nossa vida. Não é? Quando a gente está dançando na cozinha, enquanto varre a casa, faz uma faxina, pega a vassoura, né? Isso não é arte. Né? É dança, é expressão, mas não é arte. A arte, ela precisa de um pouco mais, né, Gine? Ela vai pedir mais elementos, técnica, né? Estética, estudo, relações, conceitos. Exato. Né? Para que a dança seja arte. Mas ela é uma expressão artística e faz parte da nossa vida. E ela tem essa possibilidade, né, da gente poder se expressar, né, expressar ideias, expressar sentimentos, né, através do movimento corporal. Vamos ver um pouquinho mais. E, além de tudo isso, né, a dança traz inúmeros benefícios para o nosso corpo e para a nossa mente. Então, aí tá vendo, ela serve para tonificar os músculos, fortalecer o nosso sistema cardiorrespiratório, melhora a nossa postura e a flexibilidade do nosso corpo. Olha que coisa maravilhosa.
né? Ela favorece a perda de peso, ela melhora o equilíbrio, então tem pessoas que às vezes têm uma dificuldade pela forma como se formou, se organizou no corpo, né? Tem problema de equilíbrio, então a dança ajuda, estimula a memória e a coordenação motora, isso é muito importante, né? Exato. Porque para a pessoa decorar uma coreografia, né, gente, demanda um esforço cognitivo, né? E na questão pedagógica, ela é muito importante exatamente nisso, na formação da coordenação motora, da lateralidade, né? É muito importante. Eu acho que é bem interessante. E aí, mais, né, ela também combate a depressão e reduz o estresse. Então, quando a gente está dançando, né, a gente solta os bichos, a gente, né, entra em contato com o nosso corpo, produz, né, substâncias benéficas serotonina, que fazem bem à nossa saúde. E favorece a socialização. Isso é muito importante. É bom demais. Né? Para as pessoas que são tímidas, né? Ajuda a fazer novos amigos, a conhecer pessoas, né? Desenvolve a autoconfiança, né? Gera alegria. Isso é maravilhoso. Então, ó, a gente já viu como é maravilhoso dançar, né? Como é importante dançar. Tanto como parte da nossa vida, da nossa socialização, da construção da nossa identidade, né? De interagir com a nossa cultura e com outras pessoas, né, que fazem parte do nosso universo cultural, mas ela tem também essa coisa do bem-estar. E aí agora a gente vai conhecer um pouquinho as modalidades da dança, os modos. O que é isso? Modalidade. São os modos, né, possíveis para se dançar. Então, eu posso dançar sozinha, a gente chama isso de modalidade solo, eu posso dançar em par e eu posso dançar em grupo, né? Exato. E isso tanto vale para a dança enquanto expressão humana, independente de ser artística, como para a arte, né? Para a dança artística, a dança teatral ou a dança espetáculo. Essas três modalidades, elas vão estar presentes, né, em todas as possibilidades de dançar. Vamos ver um pouquinho mais? Aqui nas danças, como eu já falei, né? A dança solo é possível ser feita com todas as danças, todos os ritmos, né? Menos a dança de salão. Menos a dança de salão. Porque a dança de salão é uma dança de par. Originalmente, né? de par. Ela é uma dança de par. Você pode dançar. Eu não posso dançar sozinho no salão? Pode, mas é esquisito, Fica né? estranho, Fica né? estranho. No máximo, pegue uma vassoura, como tem a dança lá, né? No sertão do forró, que roda a vassoura, né? Mas você tem que dançar com alguma coisa, a dança de salão. Ela não é legal para ser dançada sozinha. E no balé clássico, existe também o par, que é o par dedê, né? Que é quando há aquele momento em que o casal faz, né? Um momento lá que é deles, né? Como é que chama no balé? Um ato? Não, uma área? Não, na ópera é que é a área. É a área, é um ato. Como né? se fosse um ato. Na verdade, o nome mesmo é um pas de deux. Porque é o momento da história em que o par fala de seu amor, de seu envolvimento, ou da sua separação, ou do seu sofrimento, e é importante para a história. Então, por isso, só eles ali, só foca neles, né? Então, é o par de deux. Quando existem dois casais, o pas de trois, né? O que são 4 bailarinos. Ah, mas aí não se torna um grupo? Não, são dois pares. Olha que interessante. Né? Dois pares contando sua história. Ao mesmo tempo, mais dois pares. Exatamente. E as de grupo, a gente tem todos os balés, né? Tanto balé clássico, balé moderno, balé contemporâneo. Isso. Ele é uma dança de grupo, né? Exato. As danças tradicionais também, gente. É muito difícil a dança tradicional solo, não existe. É bem, né? É uma dança de grupo, maracatu, frevo. O frevo até que ele favorece um pouco o solo, né? Mas o frevo de rua mesmo é todo mundo frevando ali junto, né? O maracatu, a ciranda. Eu acho que o único padedê que eu identifiquei, por exemplo, no Bumba Meu Boi, é quando Mateus e Catirina estão dançando juntos. Só que tem a figura do boi. Aí eu fiquei, gente, então não é um padedê, não é. Já é grupo, já é grupo, já são 3. As danças circulares, né? O sapateado e todos os balés
são danças de grupo, além das danças populares. Bora lá? Agora a gente vai falar um pouco dos elementos formais da dança. Agora a gente vai teorizar um pouco, né? Vamos porque, na verdade, o que é o movimento corporal, se não você estudar exatamente partes desse movimento dentro de um espaço. Sim. E de um tempo. Pois é, a gente vai teorizar um pouquinho, pensar um pouquinho, exato, conceituar um pouquinho esses 3 elementos básicos, veja, e formais básicos. Não sei se vocês lembram do teatro, que são 3, né? Isso. Na dança também. Os básicos são 3: espaço, tempo e os movimentos corporais, tá? São esses 3. Por que eles são básicos, lembram? Porque sem eles não existe dança. Não existe dança sem movimento corporal. Exato. Né? E o movimento precisa de espaço e tempo, senão como é que ele vai se mover? Né? Ele tem o tempo do movimento e o espaço onde ele se move, não o local, o espaço mesmo. A ideia de espaço maior, a gente vai conceituar isso aí devagarzinho. Bora lá? E aí, esses elementos, a gente pode ampliar um pouco, ainda continua sendo eles, mas a gente pode ampliar e colocar aí mais 2 elementos que não são extra, tá? São elementos conceituais desses 3. Na verdade, né? Eles estão entre, né? Exatamente. Né? Dentro do tempo existem outros elementos, dentro do espaço outros, né? Exatamente. Que dão para a gente poder entender. Exato. Então, se vocês notaram aí, a gente acrescentou mais 2 palavras, mas ainda está dentro dos 3 elementos. A palavra energia e a palavra ação. Exato. Né? Não existe movimento sem ação. Né? Mas essa ação, como é que é essa ação? Né? Dentro do movimento. E como é que é essa energia? O que essa energia provoca? Né? Vai pensar um pouco mais sobre isso. Então, para ver o movimento corporal, a gente precisa pensar no corpo. Né? O corpo é o elemento fundamental da dança. Exato. Né? Então, o centro de qualquer dança é o dançarino, encarregado de executar os movimentos com o ritmo e a tenacidade necessária para transmitir um sentimento àqueles que testemunham a dança. E também para que o bailarino também frua, não é, dessa energia. Exato. Né? Aí a gente já está falando de ação e energia. Porque muitas vezes o bailarino, essa energia, ela motiva que o movimento dele se burile, fique cada vez mais límpido, para que ele possa passar aquela informação também, jogar essa energia para o espectador, para o público, o assistente, né? Isso quando a gente está falando da dança teatro, da dança espetáculo, né? Mas ela também está presente na dança que não é espetáculo, né? A dança que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, nosso dia a dia, da nossa diversão, né? Exato. Então, a gente também está lá, né? Agindo, né? Produzindo e fruindo essa energia, né? No corpo. E aí a gente dança de acordo com o sentimento que a gente quer vivenciar. Aí menos a ideia de transmitir, né? Quando a gente está dançando só para a gente mesmo. Para a gente fruir, exatamente. É uma questão de você sentir o próprio corpo e entrar naquele movimento, né? Maravilhoso. Muito bom isso. Cada parte do corpo é importante na dança. O tronco, os membros, as expressões faciais e as posturas devem se complementar corretamente para obter um movimento natural, agradável a quem vê e harmonioso. Aí, no caso, a gente falando da arte. Aí agora a gente vai dar uma focadinha mesmo na coisa da arte, né? Então, a energia, minha gente, é isso, é a intenção do artista. Não existe arte sem intenção, não existe. Toda a arte, ela começa com uma intenção, né? Um sonho, um desejo do artista. Tem uma palavrinha francesa para isso, eles chamam isso de élan. Élan. Então, o artista, ele tem uma intenção, né? E ele vai trabalhar a energia, né? O movimento, o estudo, a pesquisa, em função de atender
de atingir aquele objetivo que ele pensou para fazer aquele trabalho artístico. Seguindo aí, né, a gente vai falar da ação dentro, né, com relação ao corpo, a ação corporal. A ação na dança é o conjunto orquestrado de movimentos e pausas. São os movimentos executados pelos bailarinos. Esses movimentos variam de força, intensidade, velocidade e gesto. Cada dança vai ter um repertório próprio de movimentos. Deve haver um equilíbrio entre o movimento e a pausa. Muitas vezes a pausa é necessária para criar um contraste, gerar tensão, criar uma dramaticidade. A ação revela a intencionalidade da dança, aquilo que a gente já tinha colocado. Então, tudo isso aí, vocês viram que interessante esse conjunto aí, né, Gine? Isso. Eu gosto muito da ideia do orquestrado, né? Um conjunto orquestrado, é um conjunto bem pensado, harmonioso. Né? O artista, ele vai estruturar os movimentos dele, né, aí dentro do gesto, né, do tempo, da pausa, né, a velocidade, a intensidade. E isso vale para todas as danças. E, claro, para o repertório. Se ele vai dançar um frevo, né, ele tem que respeitar, não é, Gine, aquele repertório, aquele código, né, dos movimentos do frevo. Ele não pode querer dançar frevo com os movimentos da valsa ou do tango, não vai dar certo. Ele precisa adequar o movimento corporal dentro de um determinado espaço e num tempo específico que geralmente a música faz relação, né? Menos no balé contemporâneo, né? Porque ele pode nem ter música. Nem ter música. Né? E é importante, foi bom você ter trazido isso, gente, porque eu esqueci, eu sempre falo no início, quando eu falo dos elementos básicos da dança, dos elementos fundamentais, né? Que as pessoas sempre pensam em dança, pensam em música. Mas a música não é um elemento fundamental da dança, porque a gente pode dançar sem música. Sem música. Né? Se eu fizer aqui um movimento de dança... Todo mundo está sabendo que você está dançando. Eu estou dançando, né? Não tem música. E não tem música, ela está na sua cabeça. Né? Ela está aqui. Isso. Né? Na minha memória, no meu sentimento. Exato. Né? Bem interessante isso. Aí a gente trouxe uma lista, né, de movimentos que são utilizados na dança, em todas as danças, umas mais, outras menos, né, como a questão do código, né, do repertório de movimento de cada dança. Tem dança que não tem pulo. Por exemplo, a dança do ventre não tem. Não tem, né? Tem uma regra na dança do ventre, gente, que a bailarina ela não pode... Justamente, ela não pode sair do chão em nenhum momento. Do pé do chão. Ela pode tirar um, mas os dois não. Nunca, ela não pode tirar os dois pés do chão. Vê que interessante. Pois é, porque existe aí um significado, né? Sim. Que dá o significante da dança do ventre. Exatamente. Né? Aquela coisa da raiz, do chão... Né, do germinado, né? Isso, porque é uma dança que está relacionada com essa coisa da fertilidade, da procriação, da sedução, das danças, né, de acasalamento, né? É bem interessante. Então aí a gente vendo como a dança, né, como ela é complexa, né? Exato. Que ela está dentro da nossa estrutura de sociedade e ela tem significado, né, ali dentro. Então, eu trouxe aqui, gente, só para vocês entenderem o que é a ação de uma forma mais exemplificando para vocês. Tá? Claro que existem muito mais. Isso aqui é só, eu botei pouquíssimos movimentos, acho que ainda tem mais um. Então, pular, né, saltar. Pular e saltar não é a mesma coisa. Não mesmo. Porque quando a gente pula e pode cair no mesmo lugar. E quando a gente salta, a gente se move, se projeta, exatamente. Girar, que é você se mover em torno do próprio eixo. Rodar é quando você gira em movimento. Vê como é diferente, interessante, né? A nossa belíssima língua portuguesa, né? Que tem tantas variantes, né? Para a gente falar, para a gente se expressar. O cair, aí você diz, cair na dança? Sim, tem danças que tem essa coisa do cair, né? Do se jogar no chão, recuperar-se, né? Cair e depois se levantar, se recuperar. Restabelecer para um novo movimento, né? Exatamente, ganhar novas forças, restabelecer-se. Mas tudo isso está programado, não é? Não é eu cair, não. Pois é, até a queda, ela é
ela é estruturada, ela é ensaiada, porque, na verdade, o que é a queda? É você passar do nível alto ou direto para o nível médio ou diretamente para o nível baixo. A gente não falou ainda do espaço, mas ótimo, a gente entender, a gente vai fazer essa relação. Essa relação. Expandir, dilatar, expandir, usar todo o espaço possível que o meu corpo pode alcançar. Exato. E também posso me encolher ao menor possível, né? Dependendo do que eu quero dizer, expressar, né? Vamos ver um pouquinho de dança aí. Aí nessa dança, vocês vão ver que controle, Gini. Olha só isso. Abdômen, né? De força, olha pra isso. É muito controle. Mas ele tá preso. Você tá vendo que tem uma coisinha ali, que é onde ele bota o apoio, né, no pé, para poder ele fazer aquele movimento. Ele não poderia fazer aquilo. Olha que coisa louca. Muito controle, né? E eles usam elementos aí para ajudar essa ação corporal. Exato. Né? Bem interessante. Eu trouxe esse vídeo por isso. Para tornar tudo mais cênico, tudo mais contemporâneo, teatral, né? Muito bonito. Muito bonito. E aí a gente vê a ação corporal. Né? Eu disse, eu vou procurar um vídeo que mostre a ação corporal, né? Todas aquelas ações que uma daquelas que a gente colocou ali, né? Algumas, né? E aí vocês viram como a dança, quando a gente trabalha, né, enquanto dançarino, é o controle do corpo, né? Totalmente. Né? Todos os músculos. Não é? Né? Aquele músculo que vai dar sustentação. Aí depois você vê qual é o ponto de impulso para um próximo movimento. Tudo isso precisa ser muito bem estruturado, muito trabalhado. Muito trabalhado. O pessoal que luta, às vezes tem desprezo pela dança, como se fosse uma coisa simples e bobinha, mas... Se eles bem soubessem, fariam dança. Demanda muito mais trabalho muscular para você dançar balé clássico do que levantar maromba na academia. Com certeza. Né? Outros aí, né, que eu ainda trouxe, contrair, encurtar, que é o que eles fizeram ali, né? Exato, contrai e solta. Locomover, deslocar, inclinar, dobrar, torcer, rolar, transferência de peso. Essas aqui todas eles fizeram ali. Transferência de peso. Transferência de peso do corpo de um lado para outro. Então, tudo isso está dentro da ação do movimento corporal. E o tempo? O que é o tempo, né? Será o tempo? Os padrões de ritmo e repetição de uma dança são chamados de tempo. É esse elemento que determina não apenas a duração de uma dança, mas também a velocidade na execução de seus passos. O corpo precisa estar aberto às mudanças decorrentes no tempo, em diferentes momentos, que podem ser de velocidade do movimento corporal, né, ritmo e duração, contrastes entre o rápido, o médio e o lento, e o contratempo. Isso. Né? Contratempo é uma coisa assim bem difícil, às vezes, de entender para quem não é dançarino, né? Porque ele é um tempo, é como se ele fosse um tempo dentro do tempo. Né? Do tempo da música, do ritmo também estabelecido para aquele movimento. Será que né? seria certo eu comparar com a semicolcheia? Não, eu acho que não. Porque ela é metade de uma forma mais rápida de troca de pode tempo. Pode ser. Troca de tempo. Troca de tempo. Tipo assim, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí quando você faz o contratempo, você faz 1, 2, 3 e 4. É como se você botasse um movimento a mais dentro daquele tempo, no meio. E ao mesmo tempo ele não é tão longo que dê para você contar como você conta o 3 e o 4. É como se você vai num passo contínuo, repetido, e você quisesse fazer uma pequena variação. Por exemplo, quando na verdade você vai... você conta 1, 2, 3 passos e você vai ter que ir para o lado. Então, você vai ter que fazer um contrapasso, que é um passo bem rapidinho, para continuar para poder virar. 1, 2, 3, 4. É exatamente isso, o contratempo. Isso. Mas é um pouquinho muito bem interessante. Então, o tempo é isso, gente. É o ritmo com que se dança, é a velocidade, a pausa, a relação entre o movimento e a pausa.
né? E aí dentro do tempo está a questão da energia, né? Que é justamente como você vai fazer esse movimento dentro do tempo. Se vai ser mais tenso, se vai ser mais fluido, né? Como é que você vai utilizar esse tempo aí para conseguir fazer a sua dança. E isso depende muito do talento do artista. Vamos agora para o espaço. Nosso tempinho nossa aula está indo, né? Nossa, para o espaço. Para o espaço, né? Mas dá tempo, vamos lá. Mas dá. Não, o espaço é o cenário, é o lugar ou o contexto em que a dança ocorre. Afetará a visão do espectador e a ação dos dançarinos. O espaço pode variar em cor, luz, composição e tamanho. Os elementos decorativos ou alusivos à dança têm impacto na necessária harmonia entre dança, dançarino e o lugar. E o espaço não é só isso, o lugar onde se dança, né, com todas essas variações. Ele é também a relação do corpo e da ação do bailarino nesse espaço que ele tem para dançar, tá, gente? É entender, assim, eu estou num palco grande. Como é que eu vou utilizar todo esse espaço que eu disponho no meu espetáculo? Não, eu estou dançando na rua, num espetáculo de rua, e as pessoas vão fechando ali, fica um espaço mais apertadinho. Como é que eu vou utilizar esse espaço aí para fazer a minha expressão de dança, né? E que ela não deixe de passar a minha intenção como artista. Então, é quando o artista vai utilizando o movimento corporal nos 3 níveis que Gini colocou antes, né? O baixo, o médio e o alto. Se a dança vai explorar esse movimento aéreo, né? Com aqueles giros. Com acrobacias. Né, com acrobacias. Giros, piruetas, né? Ou rolar pelo chão. Rolamentos. Rolamento no chão, que aí vai usar o espaço baixo, ou se ele vai estar no espaço médio, que é esse, né? O espaço normal, onde a gente está, o que a gente utiliza, inclusive, para caminhar. Né? Vamos ver um pouquinho aí do pop. O pop é uma dança que explora bem essa questão, né? Do espaço. Então, a gente vai, hoje, a nossa aula, a gente vai só até aqui, né? A gente vai só até o espaço. Como o tempo de aula tá pouco, a gente vai deixar para fazer essa aula, continuar essa aula em outro momento. Gini, e aí, vamos falar do Ensine? Ah, vamos sim, gente. É o seguinte, em novembro vão abrir as inscrições para o Ensine. O Ensine, ele é um espaço aberto, tá? Para que você possa expressar a tua arte através de animação, não é? Desenho, vídeo, fotografia. Então, as tuas fotografias de artes visuais, você pode documentar, fazer uma animação falando sobre aquilo, né, com as letras e tal, ou seja, várias ideias. E aqui cada aula nossa, a gente dá uma ideia de um vídeo que você pode construir com a aula que a gente fez e enviar para o Ensine. A gente quer ver você no Ensine. Então, vamos... A gente já está em outubro, né? Isso. Daqui a pouco vai começar a sair, né, o site com a proposta para o ensino para esse ano. Isso. Geralmente começa em novembro, mas a gente já está lembrando vocês. Então, vejam, vocês aprenderam hoje sobre dança, sobre os elementos da dança, sobre a intenção na dança, sobre a capacidade de se expressar. E uma ideia boa seria você produzir com um grupo de amigos, de colegas, uma dança, né, que explore bastante essa ação corporal, a energia do corpo, a expressão, o lugar, os ritmos, né? Fazer uma dança bem bonita, com uma coreografia legal, com uma indumentária, né? A gente pode criar uma história, bem um figurino e gravar um vídeo para participar do Ensine. E estar aqui conosco aí, participar das aulas. É isso que a gente quer, a gente quer a participação de vocês no Ensine. E a gente vai concluindo a nossa aula de hoje. Até a próxima. Até a próxima.